Olá, graça e paz da parte do Senhor, e que bom estar aqui com você para mais um devocional. O desejo sincero do meu coração é que você esteja bem e que toda a sua família esteja bem também, sendo guardado e cuidados pelo Senhor. Eu gostaria de, nessa ocasião, nesse devocional, convidar você a meditar num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14. E nós vamos ler 2 versículos desse capítulo 14, o versículo 30 e o versículo 31, parte A do versículo. E ao lermos esses versículos, o tema que eu gostaria de propor para a nossa reflexão é este: a boa mão do Senhor nos sustentará. A boa mão do Senhor nos sustentará. Vamos ler o texto bíblico? Nos diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Que bom olharmos para um texto desse e enxergarmos a boa mão do Senhor agindo na vida dos seus discípulos. Aliás, essa expressão, a boa mão do Senhor, aparece por muitos textos da Bíblia, mas principalmente no livro de Esdras. Uma curiosidade: por diversos momentos Esdras usa essa expressão, a boa mão do Senhor. E aqui, Mateus relatando uma experiência que Pedro e os discípulos tiveram, ele vai nos dizer que Jesus segurou Pedro pela mão imediatamente no momento em que Pedro precisava. Eu entendo que era a boa mão de Jesus que sustentou Pedro. E essa mesma boa mão nos sustenta ainda hoje, independente de qualquer situação. Esse trecho ele é muito importante porque ele aparece nos outros evangelhos também. É lógico que cada um aparece dentro da perspectiva que um evangelista escreveu. Mas aqui em Mateus vai citar essa experiência que Pedro teve. Experiência que é muito conhecida pelas pessoas. E esse texto ele se encontra dentro de um contexto maior. Jesus havia multiplicado os 5 pães e 2 peixes, a primeira multiplicação dos pães. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos participaram daquele dia. E quando o dia já era tarde, Jesus coloca eles no barco e fala para que eles se afastassem da multidão. Ele iria despedir a multidão e logo estaria com eles. O texto diz que ele despede a multidão, mas Jesus vai para um monte orar, o que era de costume. Mas quando deu alta madrugada, eles começaram a passar por dificuldades. Ventos fortes, ondas sobre o barco, tempestade. Eles estavam amedrontados, passando tribulação. E o texto vai nos dizer que, ao observar a situação dos seus discípulos, Jesus vem ao encontro deles. Que bom saber que na hora da dificuldade, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Sempre vem com a sua boa mão a fim de nos sustentar. E olhando aqui, nós podemos tirar pelo menos algumas lições importantes. A primeira: a boa mão do Senhor nos sustentará todas as vezes que os dias se tornarem difíceis para nós. Aquele dia parecia um dia normal, um dia em que eles viram o mestre ensinando, um dia em que eles viram o mestre fazendo um milagre, mas um dia que depois acabou se tornando muito difícil, na madrugada daquele dia. E na vida não é assim? Às vezes parece que tudo está indo bem até que surge uma dificuldade sobre nós.
Mas como é bom saber e reconfortante saber que Jesus vê as nossas dificuldades e vem ao nosso encontro. E quando os dias se tornam difíceis, a sua boa mão pode e quer nos sustentar. Assim como sustentou Pedro, assim como sustentou os discípulos naquela ocasião, a boa mão do Senhor nos sustentará por esses dias. Eclesiastes 11 vai dizer que se um homem viver muitos dias nessa terra e nele se alegrar, também deve se lembrar que haverá muitos dias de trevas. É verdade. Na nossa vida, enquanto estamos aqui, muitos dias se tornam difíceis, mas como acalma o nosso coração saber que em todos eles a boa mão do Senhor pode nos sustentar. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu, o Senhor, te fortaleço, te sustento com a destra da minha mão. Que bom saber que a boa mão nos sustenta. Segunda lição: a boa mão do Senhor nos sustentará todas as vezes que a nossa fé tender a fracassar. Veja bem, meus irmãos, que bom seria se a nossa vida de fé fosse só em cima, mas às vezes, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. Quando lemos o relato dos discípulos, nós vemos que muitas vezes Pedro se lança à frente, demonstrando ser um homem de fé. E aqui nessa experiência ele faz isso. Porém, quando ele estava no meio da experiência de fé, ele reparou nas ondas e a sua fé começou a enfraquecer. E o texto diz que ele começa a afundar. É assim também na minha e na sua vida. Muitas vezes estamos caminhando nossa vida de fé, ou estávamos caminhando tudo comum, mas as tribulações começaram, esses dias de dificuldade vieram. E pode ser que você esteja olhando para as dificuldades e com isso a sua fé esteja se enfraquecendo. A minha palavra hoje é para dizer a você que a boa mão do Senhor, ela há de te sustentar quando a sua fé estiver tendendo a fraquejar. É normal ao homem fraquejar. Nós somos pó e o Senhor conhece a nossa estrutura. Mas é vontade e desejo de Jesus que nós estejamos firmes no Senhor, que a nossa fé esteja viva, que a nossa fé esteja sadia. E naquele momento em que Pedro e a sua fé estava fraquejando, o Senhor o sustentou. Deus quer sustentar você, querido irmão. Ele não quer que você fique com sua fé fraca, não quer que você fique com sua fé naufragando. Antes quer que você tenha uma fé sadia. Você está bem? Você sente que está firme no Senhor? Continue orando. Lembre-se, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Então leia a Bíblia, ore, continue clamando. Mas se você sente que a sua fé está fraquejando nesses dias, ore ao Senhor. Senhor, me ajude. E a semelhança de Pedro, a boa mão do Senhor te sustentará. E a última lição que eu vejo aqui é que a boa mão do Senhor nos sustentará, nos conduzindo em segurança e nos protegendo no momento de perigo. A boa mão do Senhor nos conduzirá em segurança e nos protegendo dos perigos. Eu diria até que ela nos conduz em segurança e nos protege do perigo em paz. Foi isso que o texto diz. Diz que quando ele clamou no momento de dificuldade, o Senhor Jesus segurou-o pela mão, colocou-o no barco. O Senhor dá uma repreensão nele leve. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas o texto diz que a tempestade cessou. E a partir daquele momento, eles continuam a viagem em segurança, fora de perigo, mas principalmente em paz. Alguém já disse, no caso é William Hendricks, o nome do teólogo, já disse o seguinte, que a paz
é o sorriso de Deus estampado na alma do homem. Que bom saber disso, meus irmãos. Que nós podemos ter paz em qualquer situação. Se Deus sorri na nossa alma, não importa qual situação possa vir sobre nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos conduzir de maneira segura. Ele quer nos proteger dos perigos. E mais, Ele quer que sigamos em paz. Você crê nisso? Eu gostaria de terminar esse texto lendo, essa devocional, lendo o texto de Isaías, capítulo 26, que nos diz assim, versículos 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Meu irmão, continue seguindo, continue confiando em Deus. A boa mão do Senhor, ela nos sustentará, nesse tempo e em qualquer tempo, até o fim. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um forte abraço. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima.